noite a todas e todos, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à nossa sala de espera, mais uma sala de espera. Então, os recadinhos de sempre, né? Entrem no nosso blog, sigam o nosso blog, www.queriaserpsicóloga.com.br, está aqui na tela. Sigam a gente no Instagram, também a gente está no Instagram, que é @queriaserpsicóloga. E não saiam daí sem curtir a página do Face, né? Não esqueçam de curtir. E se vocês estão gostando, se vocês gostam, chamem mais gente para lotar a nossa sala aqui, tá bom? Compartilhem, convidem as pessoas para vir. Ok? Pessoal, na semana passada eu falei que o tema ia ser o novo anormal, mas a gente acabou mudando porque achei que esse tema tinha mais relevância agora, nesse momento, e que o outro tema era mais atemporal, então eu acabei tomando a decisão de mudar. Isso pode acontecer algumas vezes, não tinha acontecido ainda, tá? Mas eu peço desculpas para quem ficou esperando e não foi, tá bom? Mas, para compensar, na semana que vem, dia 3 de agosto, nós vamos ter uma live super especial com o escritor Jader Pires. E vai ser às 9h30 da noite, excepcionalmente. A gente vai falar de amor, de sexo, de relacionamentos, novamente. A gente já teve uma live aqui sobre relacionamentos e dá assunto, né? Então, tá imperdível. Preparem perguntas, vai ter direito a conselhos duvidosos do Jader, direta pro crush, pode mandar também. Quem quiser já ir mandando mensagem aí durante a semana, fiquem à vontade, tá bom? Pode mandar para o nosso inbox aqui no Face ou no direct no Instagram. Ou pode começar a comentar público também, né? Vamos ver se a Carol tá aí. Oi, Carol. Oiê, tudo bem? Tudo bem? E aí, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Mais uma segunda-feira, não sei vocês, eu tava só esperando, só na expectativa para a gente poder falar desse super tema e hoje também. Sejam bem-vindos, vamos ficar juntos. Certo, obrigada. Carol, como é que foi a semana? Foi boa. A semana de segunda a sexta, semana passada, foi uma loucura, doida de tanto trabalhar, seguindo na temática da live da semana passada, né? Mas foi boa no fim de semana, fim de organização da casa, mais um pouquinho, mais uma ajeitadinha das coisas para o lugar, né, Lu? Colocando as coisas no lugar. Mas tá bem, tudo bem. Vida corrida no trabalho, vida se organizando no resto, e é isso. Tá bom, Carol, obrigada. Daqui a pouquinho eu te chamo, tá bom? Tá certo. Até mais, pessoal. Até mais. Bom, vamos lá, pessoal. O tema de hoje, da live de hoje, foi sugestão do João Paulo da Silva. Já tem umas lives atrás, não sei se vocês lembram que eu tinha sugerido, que é o arrependimento. O João Paulo, ele mesmo tem uns arrependimentos bem curiosos. Conta aí pra gente, João, aí nos comentários. Nós temos no blog textos relacionados a este tema, alguns textos, né? Eu destaquei aqui para vocês 2 deles, que eu acho que são os melhores. Entrem lá depois da live, tá? O primeiro é Somos Quem Podemos Ser, Sonhos que Podemos Ter, do Walter M. Cadê? Gente, eu me perco pra caramba aqui de coordenar as coisas juntos, vocês já perceberam, né? Eu sou bem atrapalhada. E o outro é Escolhas, da Lu Cândido, que no caso sou eu, e que falam sobre arrependimentos. Na verdade, não diretamente, né? Falam sobre escolha, sobre uma série de questões que vêm acopladas, na verdade, no arrependimento, né? O arrependimento, ele é uma ponta de uma série de outras coisas, né? E é isso, falar sobre arrependimento é falar sobre escolha. Escolher é perder, é falar sobre perda também, né? E a culpa vem muito junto, aí tá sempre acompanhando o arrependimento, a gente vê isso.
em geral, a gente se fixa em alguma coisa que a gente decidiu deixar para trás em algum momento da vida e que foi justamente o que fez com que a gente chegasse até aqui, né, até onde a gente está. E supostamente teria sido melhor, a gente se agarra nessa crença de que teria sido melhor a outra opção e acaba sofrendo, sentindo culpa. O problema é que não é possível saber, ninguém sabe, não tem como, né? Então não existe aquilo, a gente sofre por uma ilusão, por alguma coisa que não existe, né? Tem também o arrependimento de coisas que a gente simplesmente fez e sem pensar, magoar pessoas. Esse é o meu principal arrependimento, acho que de todos os que eu tenho na vida, os meus principais arrependimentos são as vezes que eu magoei as pessoas. E, bom, isso aparece muito também quando o tempo pesa, né? As pessoas ficam, nossa, mas eu briguei com fulano, podia ter aproveitado, tal. A doutora Ana Cláudia Quintana, ela é uma geriatra que é médica aqui de São Paulo, né, e ela é especializada em cuidados paliativos, e ela ajuda as pessoas a morrer de uma forma digna, sem dor. E ela fala que, ela usa uma expressão que eu não lembro exatamente qual é, que ela fala alguma coisa como que o arrependimento é a antessala da morte. Eu não lembro se é essa exatamente a expressão, mas se não foi, eu estou inventando essa agora aqui, porque o conteúdo é esse. Então, ela fala que todas as pessoas, invariavelmente, se arrependem e levantam seus arrependimentos na hora que estão morrendo. Bom, gente, estou falando demais aqui e eu vou chamar a nossa convidada. Porque a nossa convidada é a Renata Conde, uma psicanalista. Embora a psicanálise não trabalhe com o conceito de arrependimento, tem todas essas outras questões que eu vinha colocando aqui, a culpa, o luto, né, a perda, que acho que envolvem questões bastante profundas, né, do ser humano. E a gente vai conversar então com a Renata Conde. A Renata, ela é psicanalista com formação em psicologia na USP. Ela é professora da Escola de Psicanálise de São Paulo, integrante do Núcleo de Feminismo e Gênero do Instituto Gerard. E ela também atende em consultório particular. Vamos chamar a Renata. Oi, Rê. Tá me ouvindo? Oi. Tudo bem? Como você está? Eu tô bem. Dentro desse Brasil profundo. Rê, te apresentei direitinho? Faltou alguma coisa? Quer comentar um pouco mais sobre o seu trabalho? Nunca sei como me apresentar. Tá ótimo desse jeito. Rê, esse tema surgiu porque foi uma coisa que eu acho que foi meio geral, né? Veio a pandemia e agora nós vamos ter que nos isolar. Acho, inclusive, errado essa expressão isolamento social, porque a gente não se isola socialmente, né? E as pessoas começaram a sentir que deixaram de fazer coisas, né? E agora mudou a situação e não vai voltar para o que tinha, então o passado já não existe mais. E não se sabe o que é o futuro, porque o futuro também não existe, que ainda não aconteceu. E esse presente que fica aqui no meio trouxe uma série de arrependimentos à tona, né? E óbvio que não é a pandemia, né? São questões que as pessoas já vêm, já trazem consigo. Mas tu percebeu esse fenômeno? Por que tem a ver? Por que isso acontece assim, em momentos de tragédia, de tá perto da morte, né? Acho que dá para dizer assim. Bom, acho que tem bastante coisa para pensar ao redor desse tema, né? Mas antes de entrar na sua pergunta, eu queria primeiro agradecer pelo convite, parabenizar o trabalho de vocês, com a página, com o blog, agradecer quem teve a disponibilidade de estar aqui hoje acompanhando. Fiquei feliz com essa possibilidade de troca aqui. Bom, eu que agradeço por ter aceitado o convite, viu? Muito obrigada por estar aqui com a gente. É um baita acréscimo para a gente. Para mim também. Bom, eu acho que a primeira coisa que eu penso ao redor do arrependimento é que o arrependimento em si, ele é um sentimento legítimo e que ele não tem um peso na sua natureza. Né? Muitas vezes, quando a gente
pensa nos nossos arrependimentos, eles pesam, né? A gente sente como um chumbo escorrendo para o nosso peito, assim, né? Ele segura as nossas pernas, o arrependimento, ele muitas vezes se desdobra em imagens de paralisia, de não ter saída, de fixações. Mas eu penso que esses contornos, eles não são próprios do arrependimento, eles são combinações desse sentimento com culpa, frustrações, impotência, mas o arrependimento em si, ele é um direito e ele é inevitável. Porque nós, de fato, não temos como ter o controle do nosso destino, né? A vida, ela não é previsível. Nós temos sonhos porque nós somos seres desejantes. Desses sonhos, muitas vezes, nós desdobramos em planos, porque nesse desejo nós queremos realizá-los. Mas esses planos, eles estão sempre submetidos à possibilidade de fracassarem, a possibilidade do imponderável, do incalculável, do imprevisível, como para nós, este ano de 2020, a realidade se mostrou, né? Quem imaginava a gente estar preso dentro de casa ou sendo exposto na rua, exposto ao perigo de ser contagiado por um vírus que ainda não se identificou a cura, há 4 meses no Brasil e desde o começo do ano em vários pontos do mundo, enfim, é algo que a gente, quando pulou ondinhas na virada do ano, quem tinha esse costume, ou enfim, qualquer ritual que cada um passou, a gente não colocou na conta. Este ano eu quero tal coisa, este ano eu quero tal. A gente não colocou na conta essa possibilidade. Porque a nós não estava colocada a previsibilidade de uma pandemia, gente. É quase um nome que eu não conhecia. Assim. A gente falava epidemia, mas pandemia, né? Esse prefixo pan, que ele dá conta de mais do que tudo, é algo de um tamanho que gerações nunca não tinham visto, né? É algo que é uma novidade na vida de pessoas de 90 anos, enfim. Então, é um exemplo muito curioso. A pandemia, ela joga uma lupa em algo que, na verdade, é uma constante do nosso dia a dia, que é essa impossibilidade de controlar o destino das coisas. E, nesse sentido, é que cabe a nós escutar as nossas próprias escolhas, né? Porque, como eu estava dizendo, o arrependimento, ele é um ponto que reivindica para si uma constelação. Então, você mesmo, né, Lu, já fez uma ligação com luto, culpa, eu falei várias outras ligações possíveis, enfim. Então, isso é um aspecto. E outro ponto, como você também colocou, é o ponto da escolha. E parece que esse é um fenômeno que nos provoca mais, né? Pensar as nossas próprias escolhas. Uhum. Porque nós escolhemos cotidianamente, nós nunca estamos de pé sem ter escolhido levantar da cama. Né? Nós nunca escovamos os dentes sem termos escolhidos levantar o braço, pôr uma pasta de dente na escova, esfregar de um lado para o outro. São movimentos de escolha. Escolha não é sinônimo de racionalidade, como muitas vezes nós temos a impressão ou outras perspectivas apresentam, né? A partir do meu repertório da psicanálise, das minhas invenções em cima disso, afirmo, as escolhas, elas são, antes de tudo, inconscientes, né? Elas podem vir a tornar conscientes, mas nós estamos escolhendo inconscientemente o tempo todo. Inclusive, aquilo que nós não assumimos são os nossos principais buracos, né? Aquilo, quando nós afirmamos, eu não tive escolha,
quer dizer que as condições eram muito ruins, né? Mas nós realizamos uma escolha. E veja, eu acho importante uma ressalva, porque eu também não estou dizendo que todo mundo é onipotente, né? Que todo mundo pode ser o que quiser, porque nós escolhemos ser o que nós somos. Então, vou fazer uma ressalva. Nós não escolhemos as condições para as nossas escolhas. Nós não escolhemos as opções entre as quais nós teremos que escolher. Isso é uma negociação com o mundo, com a vida, com as pessoas ao nosso redor, enfim, as escolhas, as opções de escolha, elas vão aparecendo na nossa travessia. E nós não vivemos sozinhos, o mundo é amplo, essas opções, elas, então, não são determinadas por ninguém a priori. Elas vêm das relações sociais, do mundo como está engendrado, então nós não dominamos as opções de escolha. Mas sempre há uma escolha a ser feita e nós somos responsáveis por isso. Mesmo que a gente não assuma essa responsabilidade, nós fizemos uma escolha, ainda que essa escolha tenha sido inconsciente. Então, mudei de ideia aqui na minha cabeça, o rumo da conversa. Porque nós fazemos, eu queria apontar uma coisa importante, que é que nós fazemos escolhas ruins, muitas vezes. E nós temos o direito a isso. Não só porque nós não conseguimos prever, ou seja, eu fiz uma escolha no começo do ano, que estava submetida a uma expectativa de um ano de 2020, com suas dificuldades e facilidades, tal qual 2019, ok, porque eu não previa, mas além disso, eu posso ter feito escolhas ruins, mesmo quando eu não fui tão surpreendida assim. Porque nós temos nossas fragilidades, nós temos nossos medos, nós temos nossas dores não elaboradas, nós temos nossa própria história, muitas vezes envolvida como um nó atrás de nós. E nós temos suposição sobre o que o outro quer e a gente quer atender a este outro, porque nós queremos amar e ser amado. Enfim, nós erramos. Nós erramos. E nada na vida é reversível, mas nada é impossível de ser reparado. Então, ok, se nós cometemos um erro, cometemos. Agimos assim sobre o mundo e deixamos essa marca. Mas tudo pode ser cuidado, reparado. E aí eu gosto muito do termo reparação, porque ele vem das artes, né? Então, os artistas que trabalham com a restauração, que influenciaram o termo da reparação. Então, se alguém pega uma obra de arte produzida há 1000 anos, tem gente que faz até com 1000 anos, aquelas pinturas medievais, enfim, e conseguem, né, e a gente vê as tintas descascando, os desenhos se deformando, enfim, vem o artista pacientemente e estuda aqueles traços que já foram desfeitos, estuda qual poderia ter sido a cor original, porque se passou tanto tempo, essa é a substância da tinta, desbotou e ficou assim, então originalmente deveria ter sido assado, e vai lá com cuidado, com calma, dedicação, paciência, fundamentalmente com amor, com desejo de fazer aquilo. E aí restaura uma obra. E aí proporciona a nós, em 2020, entrar no museu virtual, mas em 2019, em 2021, quem sabe, em breve, esperamos, entrar no museu e a gente ter aquela experiência estética com uma obra de outro tempo. Isso eu vejo como uma metáfora para a nossa possibilidade de reparar. Então, nós podemos errar, nós podemos fazer escolhas erradas, e nós podemos nos deparar com essas escolhas, com arrependimento.
E nós podemos cuidar disso. Porque penso também que a gente vive em um mundo muito avesso ao arrependimento. Né? Um mundo que coloca o imperativo da alegria, coloca o imperativo do prazer e despreza o arrependimento, como se o arrependimento fosse viver olhando para o passado, viver preso a uma história que já passou, preso a um outro tempo, né? A gente tem aquela frase máxima desagradável, né, do presente: o passado é daqui para frente. Eu acho essa frase muito... O passado é daqui para frente. Bom, fala. Não, tem muita coisa de ego também, né? Porque admitir que errou, se arrepender e fazer e se reparar é algo que não é muito fácil, né? Sim, Bem complicado. Sem dúvida. E justamente por ser difícil, né? Porque a gente vive numa sociedade que exige de nós que nos apresentemos como pura potência. Quando a gente admite um erro, o medo é ser interpretado como fracasso, né? Erro ser igual fracasso, falha igual falir, né? Temos essas associações que nos intimidam, né? Que colocam um lugar muito difícil para nós. Sim. E aí, desculpa, você ia falar. Não, continua. Pode falar. Quer dizer que justamente pela dificuldade de admitir que erramos e permitir esse sentimento legítimo, que é o arrependimento, é que nós acabamos saltando para outros sentimentos, como a culpa. Que é um sentimento dos mais terríveis que tem, né? Sim. Eu acho que é o pior que tem. Para mim é o pior, assim. Uhum. Sim, é um sentimento avassalador, né? Um sentimento opressor. E a culpa, ela é cruel. Ela é muito cruel. Porque a culpa, ela se vincula a uma ação de punição. Né? A saída da culpa é pela expiação, pela punição. Então, se alguém culpado, uma pessoa que se sente culpada, ela ou se expõe a ser punida, ou ela própria se pune. Nem que isso seja feito inconscientemente. Né? Aquela pessoa que um dia errou. E aí, os erros são subjetivos, não no sentido de que não haja certo e errado, existe isso no mundo, mas no sentido de que cada um proporciona, de acordo com a sua história, o tamanho de um erro, né? Tem gente que morre de arrependimento por algo que outra pessoa vai achar mínimo, e vice-versa. Tem gente que fala, nossa, que erro bárbaro, e a pessoa que cometeu nem se arrepende. Então, falando do sentimento, não da moral, no sentido de certo e errado, etc. Mas falando do sentimento, ele é subjetivo, que cada um sente como o erro e o tamanho do erro que cometeu, né? Mas uma pessoa que não consegue dar contorno para o erro que realizou, e nesse sentido avança para um afeto que é o afeto da culpa, vai escorregar para um movimento de punição ou de si, ou interna, ou vai se expor em ações que o efeito vai ser negativo e, desse modo, ela vai realizar uma punição consigo mesma. E isso é cruel. Isso é cruel porque primeiro que não repara o erro, né? Vamos combinar, porque se sentir culpado não faz o erro ser reparado. Sei lá, vamos supor aqui uma pessoa que xinga um amigo muito querido, porque se frustrou, se decepcionou, tinha uma expectativa com aquele amigo e se frustrou. E aí fica brava, e aí acaba xingando o amigo,
E aí um amigo fica muito bravo, hoje em dia bloqueia, né? Bloqueia todos os números e redes sociais. As pessoas nunca mais se falam. Aí essa pessoa fica culpada a vida inteira e isso vai escapar. Ou às vezes também por uma hiperreação oposta, né? Que e veja, não estou dizendo que são os únicos destinos, porque a vida é muito múltipla, mas pensando de acordo com muito do que a gente vê, a gente sente, a gente estuda, enfim. Né? Mas pode ter uma hiperreação que nega aquilo, então vai ficar super simpática, super gentil, super disponível para todas as outras pessoas, porque um dia cometeu um erro com um amigo. Aí ela vai lá e não quer mais cometer erro com ninguém e vai cair a gente escuta muito no consultório, a gente diz, eu coloco os outros em primeiro lugar, eu não me coloco, eu passo por cima dos meus limites, né? Que acaba tendo um efeito de punição, porque a pessoa acaba abrindo mão de coisa demais da própria vida, e, enfim, isso não dá para abrir mão de tudo, que é o do desejo singular, e submeter ao que se supõe que o outro quer de nós, né? Então, é muito cruel essa saída, por afogar o arrependimento e se colocar tanto, deixar respingar tanto na culpa. Sim. E aí, não, mas pergunta, desculpa. Não conclui, desculpa. Tá com um delayzinho e eu tô te cortando, desculpa, viu? Imagina, é isso, é o tempo que vivemos, é com delay, nesse tempo a gente está conversando por aqui mesmo. Mas o que eu ia dizer é que nessa dimensão da importância de poder abrir espaço para o erro e então se permitir se arrepender, é justamente conseguir encarar o luto por ter errado. E aí, dialogando com o que você tinha falado, né? Escolher é perder. E toda perda convoca um luto. Porque escolher é renunciar àquilo que nós não escolhemos. E escolher é aquilo que a gente estava falando agora, tá em tudo. Então, suportar que perdemos algo, isso vale para ter escolhido a faculdade X, não a Y, para ter escolhido ir para a praia e não para a montanha, para ter escolhido trabalhar e não namorar, blá, blá, blá. Enfim, estou falando ideias que vêm pela cabeça que são infinitas, né? Bom, mas nós perdemos. E a perda é uma experiência incontornável na nossa vida. Nós, seres humanos, nascemos absolutamente dependentes, né? Um bebezinho que sai da sua mãe não vai sobreviver em hipótese alguma se não tiver um outro lhe oferecendo cuidado. Então, nós somos feitos para viver em sociedade. Então, nós somos incompletos. Isso está no nosso nascimento, nossa incompletude. Então, está na origem humana a experiência da perda. É uma experiência incontornável e, ao mesmo tempo, é a experiência que nós enchemos de nomes e sentidos para tentar suportar. Porque dói. É isso. Dói. A gente não queria. Mas nós perdemos. Sim. É até meio clichê, né, falar isso, mas escolha é perda, né? Porque tu vai optar por uma coisa e vai deixar outra. Então é um negócio bem óbvio, assim. Eu percebo uma coisa também, que tu falou da carreira, né? Vou escolher um curso ou outro. Durante a semana a gente perguntou no Instagram o que as pessoas se arrependiam. Eu não cheguei a fazer a conta, mas deve ter sido assim, 60%, 70%. Queria ter outra carreira, queria ter outra profissão. Eu até um tempo atrás me enquadrava
Eu estava junto com essa galera aí. E as pessoas não percebem que elas não teriam feito outra escolha naquele momento, porque aquela pessoa que tinha lá era outra pessoa, não é mais a que está aqui, né? E quem garante que ia dar certo, que ia estar... eu acho que fazer essa racionalização eu acho muito importante, assim, de tentar se olhar de fora, olhar para aquela pessoa que tu era lá no passado, ser generosa com ela, ser gentil e entender que não faz sentido agora, né? Ficar achando que a gente poderia ter tido outra vida, porque pensar nisso é se punir o tempo inteiro, sabotar, né? Ficar se boicotando. Sim, Lu, é importante isso que você está dizendo, né? Porque quando eu costumo dizer, né? E acho que você falou isso na abertura, o que a gente fez até agora na nossa vida nos fez chegar até aqui. Nós sobrevivemos. Isso não é fácil, sobreviver nesse mundão. Nós estamos vivos, nós estamos inventando um jeito de ser feliz, mesmo quando não estamos, porque é o que nós temos, né? Então, é justamente, nós escolhemos a partir do nosso repertório, a partir da nossa história, a partir dos nossos sentimentos. E aí, o que escolhemos tem a ver com o que foi possível naquele momento. Exato. E quando este arrependimento insiste, nós podemos olhar com calma para isso, né? Porque é muito difícil se responsabilizar, que aí é outro lugar, né? A culpa e a responsabilidade, elas andam paralelas uma à outra. Porque, como a gente estava dizendo, né? A culpa, como você falou, então tem gente que vai lá ficar se punindo a vida inteira, porque a culpa ela é um afeto muito intenso, ela turva nosso olhar, ela tem esse efeito de punição, ela espia um pouco que nós supomos que erramos. Ela tem essa vinculação com uma ideia de pecado, né? De um erro irreparável, de algo que nós não podemos arcar, que o outro tem que nos libertar disso. A responsabilidade é a gente, então, se abrir para escutar a nós mesmos e aí se permitir se perguntar, então, por que naquele momento eu escolhi, né, vou inventar aqui, deixa eu pensar, falar de mim, né, nos primeiros anos de faculdade eu tinha muita dúvida, eu fiz psicologia e no vestibular prestei cinema também. E aí fiquei uns anos em dúvida de qual escolha eu ia sustentar, enfim. E, então vamos supor uma pessoa que se arrependa, passe 20 anos sendo psicóloga e aí fale, poxa, eu devia ter feito cinema, eu devia. Esse eu devia é a fala da culpa. Mas, e se perguntar, né? Então tá, como eu era, o que eu sentia, o que eu vivia naquele momento, o que estava colocado para mim quando eu fiz essa escolha? Muitas vezes acontece, meus pais não apoiavam o cinema, porque o cinema é difícil e tal, começa a trabalhar com isso, enfim. E aí coloca a culpa em outro. Que dá na mesma, porque a gente continua se punindo e aí tenta cuspir no outro para achar que alivia a nossa autopunição. E aí, que raiva, meus pais não deixaram, que raiva, meus pais não deixaram. Porque ainda que houvessem pais que não deixassem, nós escolhemos não enfrentá-los. Ainda que fosse muito difícil enfrentá-los, foi uma escolha. Mas nós podemos interrogar o que dentro de mim me fazia não conseguir enfrentá-los, ao invés de se acusar por não ter enfrentado. Mas é se perguntar, né? Eu sou apaixonada pela psicanálise por causa do processo de análise. E no processo de análise, nós vemos como nossa vida é infinita. Então, nós vamos a momentos importantes da nossa trajetória e temos como eles são plurais na raiz
de cada um dos pontos que nos colocou em um dilema, em uma decisão, enfim. Então, você vai lá e pergunta, bom, tá, então vou supor aqui essa pessoa, porque no fim eu descobri que eu não queria fazer cinema mesmo, enfim, e me encaminhei para outro lado. Vamos supor essa pessoa que falou, bom, tá primeiro culpando a si, depois culpando os pais, aí ela pode se posicionar, tá, mas então por que para mim era tão importante não enfrentar meus pais? Por que para mim era tão importante dar orgulho a eles? Foi porque eu fui criada assim, eles me passaram tais valores, e por que eu escolhi aceitar estes valores? Enfim, nós vamos encontrar uma troca amorosa nessa história. E porque eu queria ser amado pelos meus pais, e sem o amor deles, eu acharia que não seria ninguém no mundo, então eu precisaria estar correspondendo ao que eu supunha que eles queriam de mim. A gente vai encontrar uma história de amor e vamos encontrar uma fantasia, ou seja, uma ideia imaginária que a gente criou para contar a nossa própria história. E se a gente retorna para a nossa história e se investiga com generosidade, como você disse, nós podemos ver chaves possíveis de aberturas de outros destinos. Então, é como olhar para o nosso passado e encontrar os nossos erros como escolhas passíveis de serem reparadas, passíveis de serem transformadas. E, ao mesmo tempo, como o nosso caminho digno, legítimo, que nos deixou chegar até aqui. Então, tem uma última questão nesse sentido. Tem um filme que eu acho maravilhoso, que é o Poesia Sem Fim. Como? Poesia Sem Fim, do Jodorowsky, onde ele conta, um poeta que conta a história da sua vida. E aí ele conta algumas cenas da infância até o início da vida adulta, a juventude, e ele às vezes aparece como um personagem, como ele mesmo, né? O personagem que interpreta o poeta, o diretor, o roteirista, enfim, velho. E ele vai nas cenas da infância dele, vai nas cenas da juventude. Então tem uma cena onde ele briga com o pai, ele foge de casa, briga com o pai, dá um soco na cara do pai. Ele vai nessa cena e repara, e faz a cena de novo. Então, os atores, ele congela a cena do cara dando um soco, então ele vai lá, tira a mão, coloca ao redor, põe a outra e cria um abraço. E quando ele faz isso, o pai dele já tinha morrido. Só que ele conseguiu recontar a própria história, entendendo que o pai dele era apenas humano, com todos os erros que tinha, com todos os sofrimentos que proporcionou a ele. Não significa endeusar, tornar um anjo depois que morreu e não cometeu erros, não. Mas era um ser humano frágil. Uhum. E ele também. Então, permitir olhar para um ao outro com a vulnerabilidade que todos nós temos, né? Sim. Uhum. Rê, vamos dar uma olhada no que o pessoal está falando? Sim. Fazer um bate-bola aqui. Oi, Carol, Olá. como é que tá aí? Tudo bom, Rê? Como é que você tá? Tudo bem? Oi, Carol. Sim. Assunto profundo, né, gente? Estava aqui escutando, super. Nossa, muito bom. Nossa, a fala da Rê foi maravilhosa, quase fiquei aqui ouvindo. Vontade de continuar te escutando, Rê. Acho que o pessoal também aqui te ouvir em relação aos comentários também, né? Gente, obrigada pelo comentário. Obrigada pelos comentários de todos, pela participação de sempre. A gente tem pessoas muito queridas, pessoas que estão chegando agora, pessoas que costumam nos assistir.
E até só acho que vale comentar, o Bruno Conde perguntou se a gente estava transmitindo também ao vivo pelo YouTube. E por enquanto ao vivo é só aqui no Facebook, só para relembrar vocês. Depois a Lu faz uma edição da live e coloca lá no YouTube também, mas aí numa edição durante a semana, né, Lu? Eu não falei isso na abertura, né? Eu sempre falo, mas a gente tem um canal do YouTube que é para subir as lives para quem não tem Facebook, né, poder assistir. A gente ainda não tem um canal, mas ó, se vocês curtirem, compartilharem os vídeos, e a gente tiver mais seguidores, a gente vai fazer um canal, produção própria. Isso aí. Muito bem, então, começando aqui alguns comentários. Primeiro, falando para ti, Rê, e para Lu. A Anaísa Castellani mandou boa noite para vocês duas. E a Babi Borges disse boa noite, parabéns pela escolha do tema e por trazer a Renata Conde. Estava contando os minutos aqui para assistir essa conversa. Olha só que bacana. Obrigada, Babi. Beijo, Babi. Muito bom, muito bom. Gente, olha só. Rei Lu, a Michele Rocha, nossa colaboradora, ela traz um comentário aqui. Nossa produtora, colaboradora, enfim, super ativa aqui, não queria ser psicóloga. Ela traz um comentário. É engraçado, mas também é sério, né? Pode ser que seja sério, Rê, ajuda a gente a entender. Ela coloca assim, acha que muita gente vai se arrepender de ter voltado a falar com o ex ou a ex durante a quarentena. Ela botou só para descontrair, mas eu acho que um fenômeno assim, né? Eu acho que eu sei de onde saiu isso, hein? Ver se é, porque saiu umas pesquisas aí, investigações, tal, que as pessoas voltaram a falar com os ex para se encontrar com quem elas sabiam que já, né, que já se cuidavam, já conheciam, né, porque não aguentavam ficar muito tempo sozinhas, né, justo. Eu acho que não é uma escolha muito assim, é uma escolha um pouco duvidosa, mas vai de cada um, né? É uma escolha. Eu acho que vai depender do caso, né? Mas na verdade eu não tinha visto isso e achei super criativo. Sim, é criativo. Encarar a solidão é difícil. A gente vai sendo inventivo, né? Mas é possível. Sobrevivendo. Confia, sabe que tá ali, que não vai te colocar em risco. Se o ex for um traste que vai colocar em risco, acho que não está. Espero que não seja isso que esteja acontecendo, né? Exato, que daí é outro caso, são casos muito diferentes, né? Uhum. Teria que ouvir, né, os casos que estão vivenciando isso. Eu não gosto muito de algo do senso comum que aparece muitas vezes, que é a ideia de que ex é sempre inimigo. Não, gosto também. Né? O ex é alguém com quem não namora mais. É ex, mas é uma pessoa. Não, daí tem que ver cada história, como é que aconteceu, né? Mas, enfim. Senão, acho que expressa um pouco o nosso jeito infantil de amar, que nós somos também crianças, mas é de projetar no outro tudo que a gente quer encontrar no mundo. Então, quando se apaixona, aquela pessoa é perfeita. Aí, quando se relaciona, não é perfeita, porque não é mesmo, ninguém é perfeito. E aí, culpa o outro por ter nos decepcionado pelas nossas próprias expectativas. Daí, é um nó. E aí, a outra pessoa cai, ela era Deus e virou o diabo, né? Sendo que ela o tempo todo foi apenas uma pessoa. Que nós amamos e deixamos de amar, enfim. Só humano como todos nós, réis mortais. Vida, né? Se chama. Que mais, Carol? Que mais? Olha, acho que a Sinara Antunes está aqui. Ela disse que está adorando. Nossa, saudade de Sinara, beijão. Ela disse que tá com saudade tua também, Lu. E eu não sei se ela respondeu a Michelle ou se ela falou no geral aqui, mas ela botou assim, que atire a primeira pedra quem nunca.
Acho que um pouco a Sinara tem toda a razão, assim. Olha, vocês não podem faltar semana que vem, hein? Botar tudo isso aí de volta. Eu quero ouvir as histórias aqui, ó. Verdade, verdade. Gente, a Cíntia Cândido, nossa prima, ela colocou assim: já me arrependi mais do que agora. Ando mais consciente das minhas escolhas. Coisa boa, né? Acho que dá uma sensação de liberdade também, né, Rê? E maturidade também, né? Eu acho, tem. Mas acho que isso, Carol, que você disse da sensação de liberdade é bem forte mesmo, né? Que é se permitir errar, é permitir-se uma leveza sustentável, né? Uma leveza legítima. Se permitir errar e aceitar os próprios erros, se arrepender com legitimidade, enfim, ou junto com isso que qual que é o nome da prima de vocês? A Cíntia. Que já se arrependeu. Isso que a Cíntia está falando, né? De se sentir mais consciente das próprias escolhas, enfim. Sustentar mais o que nós somos, porque essa ideia da consciência da própria escolha também a gente tem algo importante para ser ponderado, não significa esse outro polo, muitas vezes, que o tema do arrependimento nos convoca, que é a reflexão incessante, obsessiva, né, de, tá bom, então não quero me arrepender, vou escolher perfeitamente, vou escolher certo, e aí fico avaliando um ponto, avaliando o outro, fazendo lista, sofrendo, dorme pensando em um, acorda pensando em outro, e aí, ininterruptamente, gerando um pensamento que não cessa, pelo medo de se arrepender. Não vejo isso como um processo de ter consciência da própria escolha, né? É um processo legítimo, quem passar por isso é parte da vida, isso, né? Não estou aqui para, de jeito nenhum, falar uma receita de como bem viver, ninguém sabe qual é esse modo de vida, mas conversando, pensando junto com vocês, né? Esse esforço incessante por escolher corretamente, e na prática é uma imagem de si mesmo, uma ideia de si mesmo, de alguém que se supõe muito frágil, que supõe que não vai aguentar se fizer uma escolha errada, que não vai suportar o arrependimento de ter errado, que supõe que não vai sobreviver, vai perder tudo se tiver feito a escolha errada. E aí é muito cruel consigo mesmo. É muito cruel. Sim. Porque também é uma estratégia que nos afasta dos nossos desejos mais singulares, né? A gente não realiza nada se fica nessa... Então, esse processo de escolher, ele caminha de maneira conjunta com uma abertura para sustentar o que nós somos, né? Para sustentar o nosso desejo. Eu gosto muito daquela frase do Paulo Leminski, que é: isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é, ainda vai nos levar para além. Tem esse caminho aí para se escutar e sustentar nossas escolhas. Muito bem. Eu achei muito interessante, assim, que a Rê trouxe, assim, se permitia se arrepender. Também, eu nunca não tinha feito essa reflexão, porque a gente se permitia errar, né, e fazer as escolhas, mas se permitia se arrepender também é deixar, a gente se deixar ser a gente mesmo, né? Muito bom, muito bom. E aí, seguindo aqui nos comentários, né, o Ronaldo do Verig está sempre aqui com a gente também. Oi, Ronaldo. Ronaldo, querido, ele também coloca assim, eu fiz uma pergunta aqui nos comentários, perguntei para o pessoal do que eles se arrependiam, se tinha alguma coisa pela qual se arrependiam e de que era, né, o Ronaldo colocou assim: me arrependo sim de 2 coisas, o resto não, deixou um mistério aqui, né, mas está valendo também.
Tá valendo também, Ronaldo. A Luciene Fátima, tá aqui com a gente. Ela traz assim, que me arrependo de não viajar mais. E a Larissa Moraes, a Lari, ela coloca assim, me arrependo de não ter mantido minhas férias para fevereiro. Me arrependo de não ter mantido minhas férias em fevereiro. Remarquei para março e perdi uma viagem já paga, ou seja, perdi dinheiro e tive que ficar muitos dias confinado em casa sem trabalhar. Super prático, uma questão prática da vida, assim, né? O arrependimento da Lari também. Acontece. Eu acho que posso falar? Tu vai ler mais? Da Lari é esse comentário. Não, porque uma coisa que eu acho que é importante também é que não significa tirar a responsabilidade pelas nossas escolhas, mas eu acho que também tem que levar em consideração o que é da gente e o que não é. Né? Que nem no caso da Lari teve consequências muito ruins, mas não foi uma coisa que. Não foi exatamente uma escolha errada, não é isso? Eu errei na escolha, que ela poderia ter feito outra escolha. Ela fez uma escolha que era o que ela tinha planejado, o que ela queria fazer, que teria dado provavelmente super certo se não tivesse uma pandemia que ninguém estava esperando, né? Quer dizer, não estivéssemos. Não, é super duro, né? Até doeu em mim, Larissa, né? Porque é por muito pouco, né? É bem isso que a gente começou a conversar. Se fosse qualquer ano, nos últimos anos, desde que nós nascemos, isso teria sido super tranquilo, né? Mudar, adiar um mês uma viagem, às vezes tão sonhada, né? Tão desejada, tão planejada, tão bem cuidada, então, enfim. Isso está acontecendo muito esse ano, né? Muita gente que está vendo sendo ruídos os planos que tinham feito para 2020, muita gente perdendo dinheiro nesse sentido que ela perdeu. Acho que o que eu penso, em primeiro lugar, é duro mesmo, né? Tem um sofrimento aí, assim, que chato. De verdade. Mas acho que pensar que a gente está junto também oferece um outro contorno, né? Não foi pessoal, não foi com ela, não foi, vou supor aqui, reservou um hotel, o hotel não devolveu dinheiro. Tem algo, estou inventando, né? Desculpa, Larissa, não tem ideia completamente como foi, mas só para pensar alto. Então, vamos supor que a dona desse hotel ficou muito assustada, ia perder muito dinheiro, então não conseguiu negociar e disse que não, e aí você perdeu o dinheiro que já tinha reservado no hotel, porque eles não devolviam, enfim, foi chato, porque tinha uma pandemia, um motivo de força maior, deveria ter devolvido, mas a pessoa não bancou isso. Isso aconteceu com muita gente, muita gente. E uma das coisas que faz a gente sobreviver é olhar nos olhos uns dos outros, né? Então, a gente está junto nas perdas que estamos enfrentando nessa pandemia. Sim. De um jeito ou de outro, né? Tem gente que perde viagem, e isso é bem chato, mas tem gente que está perdendo entes queridos. Isso não diminui a dor, mas eu estou dizendo, estamos todos perdendo. Uma coisa. Então, acho que a força e o consolo pode vir das nossas intenções de mãos dadas, ainda que seja com a invenção do virtual, né? Mas vamos juntos de mãos dadas. A própria situação de estar convivendo com a morte, né, o tempo inteiro, acho que traz os arrependimentos, aflora coisa que nem achava, desculpa, nem achava que tinha, e de uma forma muito mais intensa, né? Carol, ai, gente, tem 3 minutos. E agora? Vocês topam esticar mais um pouquinho, mais uns 5 minutinhos, para a gente poder responder mais perguntas? Como é que o povo tá aí? Vai. Vamos lá. Por mim, vamos lá. Tá, vamos tocar mais 10 minutinhos no máximo, então, aqui, para não ocupar também a rede, para a galera também descansar. Vamos lá, então, beleza. Então, assim, o pessoal está complementando aqui os comentários, né? A Cíntia, antes da questão anterior, ela traz, né, que antes era mais impulsiva e se arrependia mais.
E hoje aprendeu a pensar e silenciar um pouco mais, né? Acho que as escolhas que ela diz que está conseguindo fazer melhor deve estar muito relacionada a isso. O Ronaldo, ele conta que assim, né, que ele trouxe dos 2 arrependimentos, e ele falou assim aqui: foi um caso que vacilei em relação a 2 companheiras, e não ter concluído o curso de física, faltando menos do que pouco. Enfim, ele trouxe esse comentário também das 2 questões. E, pessoal, meninas, tem assim uma sequência de comentários aqui falando sobre o arrependimento quando envolve o outro. Enfim, eu vou ler alguns, tem mais de um comentário, tem mais de 2 comentários, na verdade, falando sobre esse tema. Primeiro, a Eunice Santos, a Nice, que está aqui comentando. Oi. Ela perguntou, ela mesma respondeu, mas depois voltou o tema, então acho que vale a gente pensar um pouco mais sobre aqui. Então, a Eunice colocou assim: boa noite, Renata. Renata, muitas vezes a reparação envolve outra pessoa e nem sempre podemos reparar, entendendo reparar como desfazer os danos causados. Aí ela colocou até assim, já respondeu, né? Não repara. Botou umas risadinhas junto. E o Ronaldo colocou assim: vixe, às vezes tentar reparar dos outros dá ruim, mas eu queria pelo menos reparar a minha parte. E mais, a Cirlei Lima, ela também fala algo nesse sentido. Às vezes tentamos corrigir, perceber a vulnerabilidade, mas se o outro não aceita, como que faz? Né? A Cirlei coloca 2 vezes assim esse comentário: quando você percebe a sua vulnerabilidade, se esforça para corrigir e o outro não aceita. Dá para falar mais um pouquinho, Rê, sobre a relação entre o conhecimento e o outro? Sim, com certeza, né? É importante essas perguntas. E eu acho que a primeira coisa que está colocada para nós é suportar o nosso próprio limite. Porque todo mundo que deu ênfase para essa possibilidade de não ter efeito o esforço de reparação, ou de assumir o nosso erro, fazer o esforço pela nossa parte, pode não ser suficiente para nos fazer nos reaproximar de alguém que magoamos, ou para fazer com que a pessoa se abra para ver o nosso lado e aí nos desculpe, enfim. Todo mundo que diz que pode não dar certo tem razão, é verdade isso. E essa é uma das partes duras da vida mesmo, né? A gente... nós temos muitos limites, né? E um deles é o próprio outro, né? Que o outro, ele é o nosso convite, é a nossa continuidade, é o que nos constitui, e é também a alteridade radical de um ser que não é nós mesmos e que tem seus próprios desejos, sintomas, medos e história. E pode não se abrir. E aí a gente está convidado ao luto mesmo, né? Ao luto de aceitar que tivemos perdas, perdemos alguém querido porque cometemos um erro. E o luto, ele envolve a aceitação da perda, que é inclusive aceitar aquela pessoa querida para quem nós fizemos mal e nós nos arrependemos, e em relação à qual nós não podemos dominar a vontade. Se a pessoa não quer mais estar próxima de nós, nós aceitamos e sofremos. E aí fazemos o luto. Porque o luto, ele também tem o momento da gente ser generoso consigo mesmo, da gente entender nossas motivações, da gente fazer algo novo, da gente inventar. Né? Porque elaborar uma perda, atravessar um luto, é criar. Então, não é um processo imediato, não tem receita, é singular, e a beleza está na singularidade, que cada um vai encontrar um caminho único, mas é inventar algo, porque esse arrependimento magoado, né, que é essa frustração que envolve a culpa, ele não sai do lugar.
E o tempo todo a gente ficar, poxa, devia ter feito aquilo, poxa, não queria ter feito aquilo, poxa, a gente ficar o tempo todo preso. Mas a gente sempre pode fazer algo. Nós somos, o ser humano é ativo, ele transforma o mundo. Gente, a gente nasceu sem asa e a gente voa. Então, imagina, a gente fez o luto por não ter asa. E por isso criou o avião. A gente aceitou não ter asa, porque senão a gente pulava do prédio e morria. Mas não aceitamos nosso limite para poder criar algo novo. E aí abrir espaço para o outro, porque a vida é imprevisível mesmo. Então, essa outra pessoa que não nos perdoa hoje, a gente criando um caminho para sinalizar que nos arrependemos, e aí a pessoa não aceitar, tá tudo bem. Mas, gente, ninguém é dono do destino. Pode haver algo na vida que ofereça a possibilidade de um novo encontro. Então, é uma abertura, né, ao outro também. Nós pedimos desculpas, nós assumimos nossos erros, arcamos com a responsabilidade daquilo que fizemos, e o outro é livre para lidar com isso. E se nos frustrar, porque a gente não conseguiu reparar os danos daquilo que fizemos, vamos ter abertura para a vida, que a vida pode proporcionar algo novo, se a gente tiver o peito aberto para isso, né? Se a gente estiver disponível para o que a vida pode oferecer. Então, penso por esse caminho, mas me solidarizo aos sentimentos doloridos que todos nós temos, né? Essas pessoas que estão falando desse tema também saibam que não estão sozinhas, que também podem assumir isso de algum jeito, que pode não ser com a pessoa com quem que foi atingida diretamente, mas pode ser trabalhado com outras, e nós podemos ajudar uns aos outros para suportar o fato de não conseguirmos reverter alguma coisa, mas reparar por outros caminhos, né? Inventar algo novo. Não sei se respondeu, mas nas dores a gente está junto. Muito bem. Isso aí. Mais um comentário, gente? Podemos? Uhum. Pode Rê. Sim. Beleza. A Eunice Nascimento, não sei, vamos ver com a Rê. A Eunice do Nascimento, ela pede para gente falar mais sobre o recorde de divórcios. Será que essa galera vai se arrepender depois, Rê? O que isso tem a ver com o tema? Talvez tenha se arrependido agora. Talvez já tenha se arrependido do casamento. Pode ser. Arrependeu do casamento, vai arrepender do pedido de divórcio depois. E Rê, fala um pouquinho para nós o que você acha sobre isso. Não sei dizer se as pessoas vão se arrepender depois, mas esse tema do divórcio, da quantidade de pedidos de divórcio aumentar muito durante a quarentena, é um tema que nós escutamos desde quando era a China o único país com quarentena, e foi se desenvolvendo em todos os países. Não posso afirmar em todos, mas enfim, as notícias não param de chegar. Tendência, né, geral. É um tema interessantíssimo, né? É um tema que é contemporâneo, então também eu penso que não temos tanto tempo para desenvolver com mais qualidade uma reflexão sobre isso que a gente está vivendo. Mas eu penso por dois lados. Um é que é honesto, né? Se as pessoas querem se separar, que importante que se separem. Porque, de fato, no casamento não estava escrito, não tinha nenhuma cláusula quando as pessoas assinaram os papéis que dizia ficar 24 horas por dia juntos. E aí, de repente, está todo mundo exposto a isso. E as modalidades de amar, as modalidades de amar são infinitas, elas não cabem num papel. Muitas vezes não cabem numa mesma casa. E aí, enfim, se não deu certo para se amar dentro de um casamento, dentro da mesma casa, o tempo todo, honesto, pedir o divórcio. Outra coisa é que a convivência, ela é de fato um tema, né? E
como eu estava dizendo, não estava escrito em lugar nenhum que casar é igual ficar 24 horas por dia junto. E aí, a convivência, ela gera... e a convivência de duas pessoas que estão em uma situação difícil. Porque as duas estão em situação de privação, né? As duas estão com medo de sair na rua, ou proibidas, ou, enfim, com uma obrigação de estarem juntas uma do lado da outra. Não é um casal que cada um está trabalhando e aí marca de sair para passar um tempo junto. Não, são obrigadas a ficar o tempo todo junto. A convivência tem suas consequências e ela convida a uma posição específica para se relacionar com o outro, né? Porque os limites são muito mais frágeis, os limites na convivência. Não tem um espaço para cada um fugir, para cada um viver a sua individualidade. Tudo tem que ser negociado. A convivência ela é exigente, porque ela nos convoca a negociar tudo. E nós não conhecemos muitas vezes os nossos próprios limites, o que é negociável, o que é inegociável. Às vezes a gente trata como absoluto algo que poderia ser flexível. E às vezes a gente flexibiliza aquilo que era tão importante ser sustentado. Então, a convivência é um espaço de aprendizagem de vida. Nesse sentido, podem haver arrependimentos, né? De quem estourou por algo que poderia ter sido atravessado. Mas é honesto, né? Acho que não foi possível, faz um divórcio, cada um tem o seu espaço. Naqueles que percebem, como vocês disseram, que já estavam arrependidos do próprio casamento, que o casamento já deveria ter acabado, mais honesto ainda. E, gente, quem se arrepender tem todo o direito de buscar uma reconciliação depois. De repente, buscar um casamento com duas casas, aproveita que se separou, que dividiu os móveis, os livros, fica namorando, com cada um numa casa, enfim. Eu estou dando destaque à possibilidade da invenção, né? Então, vamos inventar. Não sei se vai ser. Esse tema vai seguir na semana que vem. 9h30, gente. Não esquecendo, semana que vem, excepcionalmente, às 9h30 da noite. E aí, Carol, tem mais? É isso. A gente tem o telefone tocando pra gente. Maravilhosa pandemia. Home office, é isso. Atividade na tela. Você deixar passar. E o Fred tá aqui desesperado. Ele ouve o interfone, gente, vem cá. E fica assim, bem nervoso. Mas Então, o pessoal está comentando aqui que passa muito rápido, que o tempo passa voando nas lives e, enfim, isso mesmo. Sim. É verdade. Nossa, passa voando, né? Sim. É isso por hoje de comentários, então? É isso que temos por hoje. Eu acho que eu vou atender. Deve ser algum vizinho, alguma coisa. Tá, Rê. Fica à vontade, se quiser atender, se quiser que seja trilha sonora, também tá bem-vindo. É isso, a gente não controla nada. Não quero, mas tá no meu ouvido aqui. Rê, quais são tuas palavras finais? Isso? Não sei minhas palavras finais, gente, mas acho que eu principalmente queria destacar que viver é muito difícil. E que muitas vezes a gente tem enfim, se enxerga num deserto para atravessar, né? E que em companhia a gente atravessa qualquer deserto. E companhia não quero dizer qualquer tipo padrão de companhia, ou seja, uma mulher tem que estar casada, ou tem que ter o melhor amigo, blá, blá. Não. Cada um inventa a sua forma de ter laço, cada um inventa a sua forma de vivenciar o amor, a solidariedade, e atravessamos qualquer pandemia e qualquer deserto
sobrevivemos ao final, contamos os cacos, limpamos as feridas, nos juntamos aos sobreviventes e suportamos as perdas. E, bom, fiquei muito feliz com o convite, também acho que passou super rápido o tempo, é muito gostoso conversar, trocar, agradeço os comentários, as perguntas, agradeço mais uma vez a Lu e a Carol, gostoso essa troca, essa conversa, e parabéns pelo trabalho, mais uma vez, tomara que muitas lives aconteçam e que a gente invente uma outra forma de se colocar de pé nesse mundo, né? Obrigada, gente. O Lu, seu microfone está fechado. Mutou por causa do interfone. Desculpa, foi por causa do interfone, então tá bem aqui pertinho. Tá, deixa eu até para ver. Rê, muito obrigada, amei o papo, foi maravilhoso, passou super rápido, passou voando, e a galera ficou aí, obrigada pro pessoal que ficou, que tá aí, que assistiu. E nós vamos ficando por aqui hoje, então, acho que é isso. Nos recadinhos, não esqueçam de semana que vem, a live especial com o Jader Pires, sobre relacionamentos, ainda na temática dos relacionamentos, porém bem diferente. Vocês vão poder pedir conselhos, mandar em direto para crush. Quem quiser já ir mandando aí pra gente na semana, pode mandar também, viu? Gente, então tá. Não esqueçam de seguir. Para não se arrepender. Então, semana que vem, 9h30 da noite, excepcionalmente. Então, beijo, boa semana para vocês. Não esqueçam de curtir a página, compartilhar a live, convidar a galera. A primeira indireta para o crush é convidar para assistir a live semana que vem. Fica a dica. Tá bom? Gente, beijo, ótima semana para vocês, tá? Beijo, gente. Beijo, Rê. Obrigada. Beijo, valeu, pessoal. Boa semaninha.